We started out our study first studying about Mystery Babylon in Revelation 17. We first started the Bible study Nós primeiro começamos o estudo talking about and studying Mystery Babylon. Falando sobre a Babilônia. And this is found in Revelation chapter 17. Isso pode ser achado em Apocalipse, capítulo 17. And Mystery Babylon rides the beast with the 7 heads and the 10 horns. E a Babilônia monta a besta de 7 cabeças. And so we did a study on who Mystery Babylon was. Então nós fizemos um estudo que foi da última vez que quem seria essa Babilônia. So if you missed that, you can look back at our previous live streams. Então se você perdeu isso, você pode voltar na nossa última live. And then last time during this live stream, E na última vez, durante essa live, we began studying the beast that she rides. nós começamos a estudar a besta que ela monta. And in order to study the beast that she rides, we have to compare it with the beast in Revelation 13. Então, nessa ordem, né, para saber da besta que ela monta, nós temos que saber sobre a besta do capítulo 17. These beasts are the same beast, just viewed from different angles. Essas bestas são as mesmas, apenas vistas de ângulos diferentes. And so we looked at Revelation 13. Então nós olhamos para Apocalipse 13. And in the second verse of Revelation 13, e no segundo verso de Apocalipse 13, it gives some characteristics that gives us clues to who this beast is. Nos dá algumas características para saber quem essa besta é. Again, it says he has 10 horns and 7 heads. Novamente, diz que tem 10 chifres e 7 cabeças. And then it says the beast resembled a leopard. Então fala que a besta representa um leopardo. It had the feet of a bear. Tinha os pés de um urso. And it had the mouth of a lion. E a boca de um leão. And so immediately you can see that these 3 beasts are also found in the book of Daniel. E imediatamente você percebe que essas 3 bestas podem ser encontradas no livro de Daniel. So in order to understand the beast in Revelations, we have to understand these beasts in the book of Daniel. Então, para entender essa besta no livro de Apocalipse, tem que entender primeiro essas bestas no livro de Daniel. And in Daniel chapter 7, it compares these beasts to empires. Em Daniel capítulo 7, compara essas bestas com impérios. And these empires parallel a dream that King Nebuchadnezzar of Babylon had in Daniel chapter 2. E esses impérios fazem um paralelo com o sonho que Nabucodonosor teve no livro de Daniel. So you have to go back and look at the statue of Daniel 2. Então a gente tem que voltar na estátua de Daniel. And I'm just going to quickly review this. E eu vou apenas voltar rapidamente nisso. And if you look at the third slide, então se você voltar no terceiro slide, you can see a rendition of this statue, a picture of this statue. Você pode ver uma foto da estátua. And you'll notice the head was gold. Você pode notar que a cabeça é de ouro. Chest and arms were silver. O peito e os braços são de prata. Belly and thighs were bronze. A barriga e as coxas são de bronze. Legs were of iron. As pernas de ferro. And the feet were a mixture of iron and clay. E os pés são uma mistura de ferro e barro. Amen. And so, and Daniel is interpreting this vision to King Nebuchadnezzar. E Daniel está interpretando essa visão para o rei Nabucodonosor. And so Daniel, in the interpretation, tells Nebuchadnezzar, "You are the head of gold."
Então, a visão e Daniel dizem para Nabucodonosor que ele é a cabeça de ouro. And if you look at the fourth slide, the head of gold is the empire of Babylon. E se você vê... If you look at this fourth slide, Se você vê nesse quarto slide, you'll see that the head of gold, Daniel says, is Babylon. você vê que a cabeça de ouro, Daniel diz que é a Babilônia. After Babylon, he says there'll come another empire. Depois da Babilônia, ele diz que virá outro império. And we know from history that the empire that conquered Babylon E nós sabemos pela história que o império que conquistou a Babilônia was the Medes and the Persian Empire. foi a Medopérsia. Did you say Medes Yes. and Persian? Okay. It's very short. Wow. Very good. Very good. I just didn't recognize it. Because she said it so fluently. And notice that it has two arms of silver. Você pode notar que tem 2 braços de prata. This represents the two kingdoms in this one empire. It was a dual empire, so it's the Medes and the Persians represent each arm. E esses 2 braços representam os 2 reinos que estavam juntos nesse império. Then the belly in bronze is the empire that came after the Medo and the Persian Empire. E a barriga de bronze representa o império que veio depois da Babilônia e da Medopérsia. We know from history that the empire that came after them was Greece. E nós sabemos pela história que o império que veio após eles foi a Grécia. Then, and we're going to talk a little bit more about these empires. Então nós vamos falar um pouco mais sobre esses impérios. Then the fourth empire that was in the dream, E o quarto império que estava no sonho, was represented by the legs of iron. que foi representado pelas pernas de ferro. We know that Rome conquers Greece and came after Greece. Nós sabemos que a Roma conquistou a Grécia e veio após a Grécia. This is all historical facts. Isso são todos fatos históricos. And then it talks about a continuation of this empire E depois fala sobre uma continuação desse império that we see in the feet. que nós vemos nos pés. But the feet are a mixture of iron and clay. Mas os pés são uma mistura de ferro e barro. And it specifically talks about its 10 toes. E especificamente fala sobre os 10 dedos do pé. If you're not there, it's the next slide that talks about the iron legs and the fragile feet. Se você não está ali ainda, fala sobre as pernas de ferro e os pés frágeis. And it specifically says that this combination, they will not be able to work together. E fala especificamente que essa combinação não vai conseguir trabalhar junto. So then if you go to the sixth slide, Então, se você for para o 6º slide, we begin to compare these beasts to these same 4 empires in Daniel 2. nós começamos a comparar essas bestas aos impérios que foram falados em Daniel capítulo 2. Daniel chapter 7 is another view of these empires that we saw in Daniel chapter 2. Então, Daniel capítulo 7 é uma nova visão sobre esses impérios vistos em Daniel capítulo 2. And we talked about how the 4 winds of heaven stirred up the Mediterranean Sea. We talked about how the 4 winds of heaven stirred up the Mediterranean Sea. Então, nós falamos sobre que como os 4 impérios se juntaram ao redor do Mar Mediterrâneo. Mama, is that Mediterranean? Yeah. Yeah, the words are so different. And if you go to the 7th slide, E se você for ao 7º slide, we will see the comparison between the metals and the and the beasts. nós veremos Between the metals and the beasts. os paralelos entre essa visão e as bestas. The waters were not stirred like this. They were tossed. She didn't use that word. Water. So,
So we follow the same order of empires. Então nós seguimos a mesma ordem dos impérios. Daniel 7 parallel to Daniel 2. Daniel 7 faz paralelo com Daniel 2. So the head of gold is Babylon. Então a cabeça de ouro é a Babilônia. And the first beast that comes out of the sea is the beast like a lion. E a primeira besta que vem de dentro das águas é um leão. This parallels the gold head. Isso faz paralelo com a cabeça de ouro. The second empire, the Medo-Persian, O segundo império, os Medo-Pérsia, are seen in the second beast that comes out of the sea, the bear. é visto como a segunda besta que veio da água, que é o urso. This corresponds to the chest of silver. E corresponde ao peito de bronze. De prata. There's a reason why we're going through all this. Tem um motivo pelo qual nós estamos passando por tudo isso. Then the third beast, it says, is like a leopard that had 4 heads. E o terceiro, a terceira parte é vista como um leopardo que tem 4 cabeças. And so I'm just reviewing this, so I'm leaving out details. Então eu estou apenas repassando nisso, não estou entrando em detalhes. But it says that he had 4 heads and 4 wings. E diz que ele tinha We're going to be talking about beasts. Hold on to your questions, we'll see if I answer them. Então, se as suas perguntas, vamos ver se eu as respondo. Jesus. That one doesn't answer this question. Then it says there was a fourth beast that came out of this sea. E também diz que teve uma quarta besta que saiu do mar. This one couldn't be described by Daniel. Essa não pôde ser descrita por Daniel. So we don't know exactly what it looked like, Então nós não sabemos exatamente como ela se parece, but AI thinks it looks like what you're seeing on the slide. mas a inteligência artificial acha que é como você pode ver no slide. It's probably not too far away. Provavelmente não é desse jeito. And this corresponds to the legs of iron, E essas correspondem às pernas de ferro, which we know represented the Roman Empire. que nós sabemos que representam o Império Romano. So that is a really quick review of what we've studied up until now. Então essa foi uma rápida revisão sobre o que nós estudamos And da última vez. I'll just mention again, we're doing 2 live streams. Então eu vou apenas falar de novo, nós estamos fazendo 2 lives. Tuesday night focuses on the Bible study in Victoria. As terças-feiras foca no estudo bíblico em Vitória. And so we have it translated into Portuguese. Então nós temos esse estudo traduzido para o português. And then Thursday night is our Bible study in Vila Velha, where we live. E na quinta é o nosso estudo em Vila Velha, onde nós moramos. And that Bible study is all in English. E esse estudo bíblico é todo em inglês. So we're studying the same things, so there sometimes will be a repeat. Então, como nós estudamos a mesma coisa, então às vezes pode ter repetições. Okay? And like I said, you can go on our page, Clarion Call Ministries, Facebook page, Clarion Call Ministries. Então você pode ir à nossa página do Facebook, chamada Ministérios, And you can look back at our previous live streams, e você pode voltar às nossas outras lives. Clarion Call Ministries. Somebody type that in the comments. And then, I'm also working on dividing the live streams into subjects, so into smaller videos. Então eu estou pensando em dividir as lives em pequenos assuntos, em vídeos menores. These will be available also. Yeah, this will be. So you can go back and look at these things again. Para que você possa voltar e ver sobre isso novamente.
this has taken me years of study to get to where I'm at right now. It has taken me years of study. It has taken me years of study Tá me tomando anos de estudo to get to this point right now. para chegar a esse ponto agora. And I'll tell you, my ideas do change. E eu vou te dizer, minhas ideias mudam. So I'm open to suggestions and discussion about this Então eu estou aberto a sugestões e a conversa sobre isso. and questions. Amen. E perguntas, amém? And I'll answer as many of them as I can. But right now, I'm not going to tell you who the Antichrist is. Mas agora eu não vou te dizer quem é o anticristo. Rebecca wants me to hurry up and get to the revelation of who the Antichrist is. At what time of the day will Jesus arrive? I'm excited. What's that? At what time of the day will When God is arrive? Jesus going to come back? I see. The hard questions are coming out already. But I'm Perguntei excited. que horas que Jesus vai chegar, vai descer, não? We're going to talk about Greece tonight. Yay! So, Daniel chapter 7 talks about these, and there's still a lot more we can talk about Daniel chapter 7. Então, tem muito mais que a gente pode falar sobre Daniel capítulo 7. And we will talk about it as we go through this. E nós vamos falar enquanto nós passamos por isso. But tonight I want us to go into Daniel chapter 8. Mas essa noite eu quero que nós passemos por Daniel capítulo 8. That is going to explain the Medo-Persian Empire and the Grecian Empire. Que vai explicar sobre o Império da Medo-Pérsia e o Império grego. And just for the information, does anybody here know what modern country is part of the is the center of the Medo-Persian Empire? E apenas para informação, alguém sabe o que hoje está no centro da Medo-Pérsia? If you know the answer online, put it in the comments. Se você sabe a resposta online, põe nos comentários. No, you don't. You've already heard this. Does anybody else here know what modern country is the center of the Medo-Persian Empire? Alguém aqui sabe que país hoje é o centro da Medo-Pérsia? No. We're giving the people who don't know. Has anybody online answered? I lost one. Is there any comments? No comments online yet. No. They're a little It bit takes a behind, while. Yeah. So Tell us, I'm going to give you a clue. please. There's a war in this nation Here, today. Iran. Yes, Iran. Wow. Iran is the center. Iran is the center of the Medo-Persian Empire. Você precisa falar. Eu fiquei bem quietinha. I said. You She said said it. I thought of this. She said, yeah, you said it. I thought of it, but you You said thought it. of but I said I thought of it before you were born. Connection. Okay, also like I said. Oh, Joanne said Iran. Ding, ding. Wow. So, Iran is the modern nation of the Medo-Persian Empire. Então, o Irã é o país moderno que hoje é o centro da Medo-Pérsia. Not just Iran, but Iran was the center of it. Não apenas o Irã, mas o Irã é o centro de lá. So, let's go to Daniel chapter 8. Então, vamos para Daniel capítulo 8. And these two empires are now seen as two different beasts. Então, esses dois impérios agora são vistos como duas bestas diferentes. So let's read verses 2 through 4. Então, vamos ver os versos 2 ao 4. Do you have your... I don't have my Okay. Bible here. So if somebody can look it up in Portuguese for Maria, and she can... Yes, we do. Or actually, I do. you can take... Okay. Okay, we'll take... No, don't worry. No. No, it's good because she can focus on translating. When we get to it, I'll give you the microphone. Yes. Okay? Oh, okay. So Daniel chapter 8 verse 2 says this. I looked in the vision, and while I was looking, I was in the citadel of Susa, which is in the province of Elam.
And I looked in the vision, and I myself was beside the Uli Canal. So, Anna, will you read just verse 2? E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. Oh, no, yeah. Just hold it. This is very interesting because this is where the prophecy was given to Daniel. Isso é muito interessante porque é aí que a profecia é dada a Daniel. And Elam is in Iran. This city, Elam, is in what modern Iran. Elão. So, This city, the province or the what? The area was Elam. então a província de Elão It was in the city of Susa. You can just say Susa. It was in the era na cidade, cidade de Suzã, which is where modern Iran is right now. que é onde o Irã é hoje. And he's going to talk about the Medo-Persian Empire, E vai falar sobre o Império da Medo-Pérsia, who is the empire of modern day Iran. que é o império que hoje é o Irã. Okay, so then verse 3. Then I lifted my eyes and looked, and behold, a ram which had 2 horns was standing in front of the canal. Now the 2 horns were long, but one was longer than the other, with the longer one coming up last. I saw the ram butting westward, northward, and southward. No other beasts could stand before him, nor was there anyone to rescue from his power, but he did as he pleased and magnified himself. Verse 3 and 4. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. O verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. So the first thing we notice about this ram is he has 2 horns. Então a primeira coisa que nós percebemos sobre esse carneiro é que ele tem 2 chifres. And these 2 horns represent the Mede and the Persian Empire. These 2 horns represent the Medes and the Persian Empire. E esses 2 chifres representam a Medo e a Pérsia. And it says the second one was larger than the first. E nesse verso também diz que um dos chifres era maior do que o outro. And Persia was the bigger of the 2 empires, the combined empires. E a Pérsia era o maior desses 2 impérios juntos. And verse 20 tells us clearly who this empire was. E o verso 20. Verse 20. O verso 20 nos diz exatamente qual que era esse It império. says the ram you saw, which with 2 horns, represents the kings of the Media and the Persian. Ele diz que os 2 reinos, The ram which you saw, o carneiro que você viu, that had 2 horns, que tinha 2 chifres, represents the kings of Media and Persia. representava os reis da Medo e da Pérsia. So this is clearly told us in the scriptures. Então isso é exatamente dito a nós nesse verso. Then it describes another beast that fought with the ram. Depois ele descreve outra besta que lutou com o carneiro. So let me, for some reason I don't have this list here, so I need to turn to the passage. Momento, por favor. Of course, my Bible app doesn't want to open.
We're going to read in Daniel chapter 8. Nós vamos ler em Daniel capítulo 8 de novo. And which verse does it start talking about the goat? E em qual verso começa a falar sobre a cabra? Verse 8? Verso 8. 8. 6. Yeah. 6. The goat, not the ram. The goat. If even the goat. Oh yeah, verse 5. It starts in verse 5. Three. I raised Okay. my eyes and I looked and Okay, I so saw. I'm going to read starting in verse 5. While I was observing the ram, behold, a male goat was coming from the west over the surface of the whole earth without touching the ground, and the goat had a conspicuous horn between his eyes. He came up to the ram that had the two horns, which I had seen standing in front of the canal, and rushed at him in his mighty wrath. I saw him come beside the ram. He was enraged at him, and he struck the ram and shattered his two horns, and the ram had no strength to withstand him. So he hurled him to the ground and trampled on him. There was none to rescue the ram from his power. Then the male goat magnified himself exceedingly. But as soon as he was mighty, the large horn was broken, and in its place there came up 4 conspicuous horns for the 4 winds of heaven. So read verse 5 to 9. 8. 8. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, a qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu-o chegar perto do carneiro, e movido de cólera contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Amen. So then if you look down at verse 21, it tells us exactly who this goat represents. E se você olhar no verso 21, nos diz exatamente quem é essa cabra. And it is the kingdom of Greece. E é o reino da Grécia. And we know that the kingdom of, and that the horn on this goat represented the first king. E nós sabemos que esse chifre nessa cabra representa o primeiro rei. And does anybody know who the first king of Greece was that conquered the Medo-Persians? E alguém sabe quem que foi esse rei que conquistou a primeira peça? I can see. That's bad. You can come. I can see the answer. You can I can see the answer. No, I can see it. I don't know. I can see the The answer. first one. Oh yeah, it is there. Ah, The answer is on the slide. yeah. Let's see. And his name was Alexander the Great. E o nome dele era Alexandre o Grande. He knows more than I do. Yeah, this time I said it. But then it says that immediately after he conquers, he is then removed. E aí também fala que assim como ele conquistou, ele depois foi removido. Verse 8 says the large horn was broken off, Verso 8 diz que o grande chifre foi quebrado. and in its place 4 horns grew up towards the 4 winds of heaven. E depois 4 chifres cresceram em direção aos 4 ventos do céu. Okay, so let me ask you a question. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Do you remember which beast in Daniel 7 was the kingdom of Greece? Você se lembra qual besta em Daniel 7 era o reino da Grécia? Which beast, Ah, which animal
was representing the kingdom of Greece in chapter 7. The leopard? Very good. So you can ask the question and then you can answer it. Ela respondeu. Leopardo. Então, a resposta é qual que era a besta que representava o reino da Grécia lá em Daniel 7 é o leopardo. How do you say leopard? Leopardo. Leopardo. Yeah. Leopardo. Leopardo. Yes. Okay. And this leopard had 4 heads. Então, esse leopardo tinha 4 cabeças. Just like this goat grows 4 horns. Assim como nessa cabra crescem 4 chifres. So we're seeing a parallel here. Então, nós estamos vendo um paralelo aqui. Yes. There was 1 horn, then it was broken off, and then 4 came up in its place. And if you go to the 10th slide, you'll see the historical fulfillment of this. If you go to the 10th slide, Se você ver o 10º slide, you'll see the historical fulfillment of this. você vai ver como isso foi historicamente cumprido. When Alexander the Great died, Quando Alexandre o Grande morreu, his empire did not go to any of his family. o império dele não foi para ninguém da sua família. It went to the 4 generals of his army. Foi para os 4 generais do exército dele. Generals. How do you say Generais. generals? Generais. Oh, generals. 4. And it was divided, just like you see on the slide. Então foi dividido assim como você pode ver no slide. The farthest west empire was Cassander. You can just say the name. The empire towards the west was led by Cassander. O West. Oeste. North, south, east. É oeste. West é oeste. West is oeste. So can you say it? So the empire to the west Então o império pro oeste was led by a man named Cassander. era liderado por um homem chamado Cassander. The empire in the middle O império no meio was led by Lysimachus. Just say it in English. e o império do meio era liderado por um cara chamado How do you say this? I actually have it in Lysimachus. Portuguese, but I'm not showing the Portuguese Oh yeah, Lysimachus. Lysimachus. É Lysimachus. É do mesmo jeito que tá aqui, então Lysimachus. And then the empire to the south E o império ao sul was led by Ptolemy. era liderado por I think so. Ptolomeu. Oh yeah. And the empire to the north and the east was the Seleucid. E o império pro norte e pro leste era liderado por Seleucida. It's because there's a guy in the church named Sid. Oh, okay. The Sid, so it's similar. So, this prophecy was fulfilled completely. Então essa profecia foi completamente This cumprida. prophecy was fulfilled in past history. Então, na verdade, essa profecia ela foi cumprida na história passada. So, any questions at this point? Alguma pergunta até agora? Okay. Gente, tá chovendo. And She's asking if it's raining. good. It'll cool off a Gente, little um bit. fresco daqui. Ela está falando. Obrigada, Jesus. Aqui. Se você está vendo ali? Yeah. It was Yeah, but tá ali, ó. Tá vendo o som? Aqui. Eu não estou saindo não. okay. Esqueci que tá no So, does anybody online have a question? Have you noticed? Tá aqui. Okay, so
you might be asking, why is this important? Então deve estar se perguntando por que isso é I importante. think it's cool. This history is very cool. Eu acho que é legal, a história é muito legal. Legal. But if you remember in Revelation chapter 13, Então, se você se lembra, em Apocalipse capítulo 13, the main body of the beast, o corpo principal da besta, with the 7 heads and the 10 horns, com as 7 cabeças e os 10 chifres, is the body of a leopard. é o corpo de um leopardo. And the leopard is the empire of Greece. E o leopardo é o império da Grécia. So this is very important to recognize this. Então, é muito importante reconhecer isso. So Greece is the Antichrist. Então, a Grécia é o anticristo. Yes. You could say that. Okay. So there's a lot of people that believes that these prophecies in Daniel have already been fulfilled and already been completed. Então, tem algumas pessoas que acreditam que essas profecias em Daniel já foram cumpridas e completas. But there are reasons why these prophecies have not been completely fulfilled. Mas tem motivos pelos quais essas profecias não foram completamente cumpridas. Telling us that there's a future fulfillment of them. Dizendo para nós que ainda tem umas coisas futuras a serem cumpridas ainda. First of all, John came a long time after Daniel. Primeiro de tudo, João veio muito tempo depois de Daniel. The Apostle John wrote the book of Revelation, Apóstolo João escreveu o livro de and Apocalipse he wrote of things in the future. e escreveu as coisas no futuro. The other thing is that not everything in the book of Daniel was actually fulfilled about these empires. E outra coisa é que nem tudo no livro de Daniel foi cumprido sobre esses impérios. But I am going to talk about what parts were fulfilled. Mas eu vou falar sobre quais partes foram cumpridas. And we have to talk about the main character of these 4 Grecian empires. We have to talk about the main, there's one main empire out of these 4 empires we need to talk about. De todos esses impérios, tem um império principal que nós precisamos falar sobre. Greece was divided into 4, A Grécia foi dividida em 4, but there's one that's very important, mas tem um que é muito importante. and that is the Seleucid Empire, the one that's easy to say. Seleucida. Can I read? Yes. Seleucida, yeah. Seleucida. E esse é o Okay. Seleucida. And the Seleucid Empire. Okay, so let's read about this one empire in Daniel 8. Então vamos ler sobre esse império em Daniel 8. This is the last empire that fell to Rome. Esse é o último império que caiu para Roma. Okay, so verse 9. Out of one of these 4 horns came forth a rather small horn, which grew exceedingly great toward the south, toward the east, and toward the beautiful land. It grew up to the host of heaven and caused some of the host and some of the stars to fall to the earth. And it trampled them down. It even magnified itself to be equal with the commander of the host. And it removed the regular sacrifice from him, and the place of his sanctuary was thrown down. Amen. Sister Anna, you can read 9 through 11. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. So now I will read 23 and 24. 23 and 24. Well.
In the latter period of their rule, so this is the description of this little horn. Essa é, Just repeat, translate that for me. essa é a These verses descrição. are the description. Esses versos vão descrever In the latter period of their rule, when the transgressors have run their course, a king will arise, insolent and skilled in intrigue. His power will be mighty, but not by his own power. He will destroy to an extraordinary degree and prosper and perform his will. He will destroy mighty men and the holy people. Goodness, what version are you reading? New American. Go ahead. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei So there was a king that rose in the society. There was a king who came to power in the Seleucid Empire. Teve um rei que veio ao poder no Império. I can say this. He's in slide 11. E tá no slide 11. I need to get his name out so you can read it. Antioco E eu- Epiphanes. And his name was Antiochus Epiphanes. E o nome dele era Antíoco Epifânio. Epiphanes. This is a very popular man in history, Esse é um homem muito popular na história. especially when it comes to the Empire of Greece and Israel. Especialmente quando se trata do Império Grego e de Israel. This man fulfilled the prophecies of this little horn, Esse homem cumpriu a profecia desse pequeno chifre. but he didn't fulfill them completely. Mas ele não cumpriu completamente. He invaded Jerusalem. Ele invadiu Jerusalém. He partially Ele parcialmente destruiu but Jerusalém. not completely. Não completamente. And he went into the temple and declared himself God. E ele entrou no templo e se declarou como Deus. And he offered a pig on the altar E of the temple. ele ofereceu um porco no altar do templo. And there's an event in Daniel chapter 9 that describes this. E tem um evento em Daniel capítulo 9 que descreve isso. And this event is called the Abomination of Desolation. E esse evento é chamado... It's an abomination that makes desolate. Abominação que se transforma em desolação. Desolation? To make desolate. Pode repetir. An abomination Abominação, that made abominação a de desolação. Okay? And he fulfilled this to a certain extent. He fulfilled this prophecy Ele cumpriu essa profecia to a certain degree, até certo ponto, but not completely. mas não completamente. So he declared himself God. Então ele se declarou como Deus. He offered a pig on the altar. Ele ofereceu um porco no altar. He destroyed Jerusalem partially, Ele destruiu Jerusalém parcialmente. and he killed many Jews. E ele matou muitos e muitos judeus. And so there was a fulfillment of this in history. Então teve um cumprimento desse na história. But as we've said many times in this study, Mas como nós falamos várias vezes nesse estudo, biblical prophecy can have multiple fulfillments. Profecias bíblicas podem ter vários cumprimentos. In fact, most biblical prophecy will have 2 or 3 fulfillments. Na verdade,
muitas dessas profecias bíblicas vão ter 2 ou 3 cumprimentos. And I thought this is an interesting point here, E eu acho isso um ponto interessante aqui. because the Bible says, let every fact be confirmed by 2 or 3 witnesses. Let every fact Deixa be todos os confirmed, fatos sejam be confirmados, confirmed, be proven true sejam confirmados by 2 or 3 witnesses. por 2 ou 3 verdades. And so it's like this principle can apply to biblical prophecy, Então esse princípio pode ser aplicado para as profecias bíblicas, because we see biblical prophecy is fulfilled many times, 2 or 3 times. porque muitas vezes as profecias bíblicas vão ser cumpridas 2 ou 3 vezes. Remember, the Bible prophesied that Elijah would come before the Messiah. Se lembra da profecia bíblica que diz que Elias viria, Would come before the Messiah. viria antes, Before the Messiah. antes do Messias. And when John the Baptist came, Jesus said he fulfilled the spirit of Elijah. E quando João Batista veio, é dito que ele cumpriu o espírito de Elias. And then Jesus said, and Elijah will come again. E depois Jesus disse, Elias virá de novo. This is a clear example of Bible prophecy being fulfilled more than once. Isso é um claro exemplo de profecias bíblicas sendo cumprida mais de uma vez. And you can talk about many other prophecies, but we don't have time to go into that. E você pode falar sobre várias outras que isso também acontece, mas nós não temos tempo para entrar nisso. So this little horn prophecy was fulfilled partially in past history. Então essa profecia do pequeno chifre foi parcialmente cumprida na história And it antiga. was fulfilled before Jesus came. E foi cumprida antes de Jesus vir. These events happened, Antiochus Epiphanes came before Christ. It's sorry. been a long day of study for our sister. Tem sido um dia longo de estudo para nossa irmã. This Antiochus Epiphanes came before Jesus Christ. Antíoco Epifânio, esses eventos aconteceram antes de Jesus vir. And the abomination, part of it happened before Christ. E a abominação também aconteceu antes de But Cristo. Jesus himself, in the book of Matthew, prophesies of the abomination of desolation in the future. Mas Jesus, In the book of Matthew, no livro de Mateus, fala sobre essa abominação no futuro. so this definitely has more than one fulfillment. Então essa definitivamente tem mais de um cumprimento. Amen? Amém? But it's interesting because back in chapter 7, Mas é interessante porque, de volta ao capítulo 7, the vision that the angel gave to Daniel about the 4 beasts, porque a visão que o anjo deu a Daniel sobre as 4 bestas, a little horn comes out of the 4th beast. um pequeno chifre sai da 4ª besta. Which piece? The fourth, the leopard? No, The fourth, the 4th, the mystery beast. the fierce and The terrible. 4th, the mystery beast. Vem da 4ª, da besta secreta. It doesn't say it came out of the 3rd beast, which represented Greece. Não fala que vem da 3ª besta, que representa a Grécia. It came out of the 4th beast, Veio da 4ª besta. the Roman Empire. É o Império Romano. So this is where things get complicated. Então é aí que as coisas ficam complicadas. So, and this little horn is agreed. This little horn is agreed upon by many Bible scholars to be the Antichrist. Então, esse pequeno chifre é dito por muitas coisas bíblicas e escolas que seria o anticristo. Almost everybody believes the little horn is the Antichrist. Quase todo mundo acredita que o pequeno chifre é o anticristo. But in Daniel 7, he comes out of the Roman Empire. Mas em Daniel capítulo 7, ela vem do Império Romano. In Daniel 8, he comes out of the Grecian Empire. Em Daniel 8, ele vem do Império Grego.
What's the truth? So have you figured out who the Antichrist is yet? Então você conseguiu descobrir quem é o anticristo? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Greece and Rome. Doesn't he come out of New Zealand or South Africa? Where does he? South Africa. South We Africa. get to there because the news nowadays, Yeah. I heard yesterday and I posted to the group, talking in the greatest leader Yes. in connection with the Catholic priest, the high priest, Mhm. you know, Mhm. Rome. Okay, so Rome So is the Elon has a Catholic. connection to Rome, huh? And with the Greeks. So who's And Greece. The Greek is the generation of Maybe. that. Past. We're now figuring out Yes. how Okay. Elon can be the Not Antichrist. the leaders. I'm talking You should about make it United as- States president. Now we're talking about Trump? We didn't say Trump. Okay. You should make a whole study about who's the I know. Antichrist. We Elon could, Musk or Trump? yeah, we could talk about. Maybe Trump's grandfather was from Greece. We don't know. Maybe. Maybe he was from. Talvez Liberia. o avó do Trump era do Era grego. Era Era grego. So Talvez. our study here will focus as much as we can on Bible prophecy. It's okay. Our study will focus on Bible prophecy. Nosso estudo vai focar em estudos de profecia. But we will also share some prophecies and dreams that we have received that go along with this. Então a gente também vai comentar sobre sonhos e visões que nós temos em relação à You have profecia. a question? Tem alguma pergunta? Kind of just for clarity. So the Greek Empire is the leopard. Mm-hmm. Pode traduzir. The Greek Empire is the leopard. Então o Império Grego é o leopardo Okay, it's also the goat. e também é a It's cabra. also the goat, the male Okay. goat. So the goat had a big horn, Had one horn. The goat had one horn. Então o bode tinha um chifre and that was Alexander the Great. Alexander the Great. e mirava. Alexandre Alexandre. E era Alexandre o Grande. o Grande. Okay. Then Depois, that horn broke. esse chifre quebrou. Yes. Nothing horn took broke. its place, right? 4 took its Oh, place. that's right. E 4 4 tomaram horns o lugar then dele. took the place of the single horn. Okay, 4 chifres tomaram o lugar de um único chifre. so that horn broke, and then we have the 4 generals. Right? Então esse chifre quebrou e nós temos os 4 generais. Okay, Then out of one of those 4, E dentre um desses 4, a little horn grows out. um pequeno chifre cresce. Wait, A lot of what? horns there. what chapter? 8. Em que capítulo? 8. So What in, verse? in qual verso? Daniel chapter 8, Então em Daniel capítulo 8, a little horn comes from one of the 4 horns. um pequeno Yes. chifre sai de um dos 4 chifres. Verse 9. Verso 9. That's where you get the idea of Greece. That's Greece, right? Obviously. É aí que você tem a ideia Yes. de Grécia. That's where Essa é a we Grécia, certo? understand Sim. Okay. that this little horn comes out of Greece. Okay. And specifically, the Seleucid Empire. Then, in Daniel, which chapter is the one about Rome? No, not Daniel. Is it? Okay. Okay, then back in Daniel 7, it talks about the fourth empire, Então, which de is, volta, which is a mystery beast. então, de volta em Daniel 7, fala sobre o quarto império, que é a besta misteriosa, That came after Greece. que veio depois da Grécia. And that was Rome. That was Rome. E essa é Roma. But it's on the And we're going to talk about And a little horn and came from Rome. came out of this fourth empire, yes. E o pequeno chifre veio A da little Roma. horn also came out of the Roman Empire. Esse pequeno chifre também And veio I do will Império explain Romano. this right now. E eu vou explicar isso agora. country. But it's not just a country, it's an empire.
But So in it Tyre didn't- is even the small limited, the place geographic talking. Yeah. But has the center of the biggest. Yes. Rome was huge. It went into Europe, Oh, yeah. it went into Africa, and it went way into Iran and all those. Tem muito Okay. território. Então, o Império Romano era muito grande, ele pegava a Europa, lá para o Irã e a África. So we can see a historical fulfillment of this little horn coming out of Rome. Então, a gente pode ver um cumprimento histórico sobre esse pequeno chifre vindo de Roma. After Jesus died, Depois que Jesus morreu, Rome invaded Jerusalem about 40 years later. Roma invadiu Jerusalém como 40 anos depois. It was led, the leader of the Roman Empire's name was Titus. O líder desse Império Romano era Tito. He came around 70 AD, 40 years after Ah, Christ. tá. He invaded. That's the around year 70. that he invaded Jerusalem. Oh, ok. Então ele veio. Isso aconteceu mais ou menos em 70 depois de Cristo. Okay, so he is a fulfillment of this little horn also. Então ele também é um cumprimento desse pequeno chifre. He came out of Rome. Ele saiu da Roma. He destroyed Jerusalem. Ele destruiu Jerusalém. But he did not fulfill all the prophecies of this little horn. Mas ele não cumpriu todas as profecias desse pequeno chifre. He did not declare himself God. Ele não se declarou Deus. He did not fulfill the abomination of desolation. Ele não cumpriu a abominação da desolação. There's a lot of people that think that this event was there's a lot of people that believe Titus fulfilled the Antichrist. I'm trying to say this in a way that you can translate. Não, you So can. Jesus came Então Jesus veio and he prophesied about the abomination that would come. e ele profetizou sobre a abominação que viria. And Paul spoke about the abomination that would come E Paulo falou sobre a abominação que viria. and about the lawless one, the Antichrist. Sobre o anticristo. Talks about it in 2 Thessalonians chapter 2. Fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. And then about 30, 40 years later, Titus comes to Jerusalem. E aproximadamente depois de 30, 40 anos, Tito veio para Jerusalém. And there are many Bible scholars that think Titus fulfilled these prophecies. E tem muitas escolas bíblicas que acreditam que Tito cumpriu essa profecia. But he did not fulfill them completely. Mas ele não cumpriu completamente. And that's the problem I have with this interpretation. E esse é o problema que eu tenho com essa interpretação. He did not declare himself God. Ele não se declarou Deus. He even tried to keep the temple from being destroyed. Ele até tentou impedir que o templo fosse destruído. But he couldn't completely control his army. Mas ele não conseguia controlar completamente o exército dele. And the temple was leveled to the ground. E o templo foi levado ao chão. And he did not fulfill the abomination of desolation. E ele não cumpriu a abominação da desolação. So this means there's another fulfillment of this in the future. Então significa que vai ter outro cumprimento disso no futuro. Any questions? Alguma pergunta? Talk louder. Are you sure that Antiochus Epiphanes didn't kill a lot of the Jews? I thought I remember Go ahead. that. Translate. I forgot the name Are you sure? in Portuguese. Antiochus. Anna? Antioco. Antíoco Epifânio. Can you repeat? Are you sure that he didn't kill a lot of the Jews? Você tem certeza que
Antíoco Epifânio não matou muitos judeus. He did kill a lot of Jews. He desolated. Ele matou muitos judeus, ele But he acabou. did not destroy Jerusalem completely. Mas ele não destruiu Jerusalém And that's completamente. one of the prophecies. Essa é uma das profecias. And that happened before Christ. E isso aconteceu antes de Cristo. Jesus said the abomination of desolation will happen later in the future. Jesus disse que a abominação da desolação iria acontecer depois, no futuro. So we can see, though, how a little horn has come out of Rome. Então nós podemos ver como esse pequeno chifre veio da Roma. Just like we can see a little horn came out of Greece. Assim como nós podemos ver um pequeno chifre vindo da Grécia. But neither scenario fulfilled all the prophecy, Mas em nenhum desses cenários a profecia foi cumprida completamente. meaning there is a future fulfillment, a fulfillment in the future. Mostrando que vai ter mais essa profecia será cumprida mais uma vez no futuro. Any questions? Alguma pergunta? Always you. And this is important Isso é importante. because there are different views about the book of Revelation. Porque tem diferentes visões sobre o livro de Apocalipse. There are Bible scholars that believe it's all been fulfilled. Tem escolas bíblicas que acreditam que tudo já foi cumprido. And that there isn't future fulfillment of it except for the return of Christ. E que não vai ter mais futuros cumprimentos dessas profecias, apenas a volta de Cristo. But we're seeing here that this has not all been fulfilled yet. Mas nós estamos vendo aqui que isso não foi completamente cumprido ainda. Any questions? Então, alguma I saw that pergunta? hand. Okay, go ahead. I'm going to Are give you you the tired mic of me? this time. No, I'm going to give you the mic this time. I like questions. It's a quick Sure. one. So, Let's share the microphone. Let me hold it. No. Antiochus Epiphanes, he did kill a lot of Jews, but he didn't destroy Jerusalem. Então, Antíoco Epifânio matou muitos judeus, mas não destruiu Jerusalém completamente. That is correct. Isso está certo. And Titus, And that was before Christ. right? E isso aconteceu antes de Cristo. And Titus destroyed Jerusalem, but he didn't kill a lot of Jews. E Tito, ele destruiu Jerusalém, mas não matou muitos judeus. He destroyed a lot of Jews. He destroyed Jerusalem. But he didn't. Hold on. Ele matou muitos judeus e destruiu Jerusalém. But he did not declare himself God. Mas ele não se declarou Deus. You were almost there, Titus. You almost fulfilled it. Okay. Was that what you wanted to know? Okay. Yeah, I just was trying to clarify why we did not conclude both of them as the Antichrist. Eu só estava querendo saber por que nós não concluímos cada um deles como anticristo. Okay. No, thank you. So, praise the Lord. Hallelujah. One more. We still have some time. I know this is a lot of information. No, but Eu sei que it's são good. muitas informações. Good, because so And- we can fix this in our. Yeah. E dessa forma nós podemos memorizar essas coisas. I can barely fix anything in my mind. I can only remember all math and Bhaskara formula and delta formula. I can't think of anything else. A lot of formulas. Okay. So, real quick, let's talk about the 10 toes of the statue. Então, agora vamos falar sobre os 10 dedos do pé da profecia. It's 9. I know one with 9. Yeah. In the Bible, it's 10. People don't have 9 toes. You may know somebody with 9 toes, but this statue didn't have 9 Você toes. já sabe, talvez uma pessoa pode ter somente 9 dedos. Okay.
So remember that after the iron legs, Então, você se lembra que depois dos pés de ferro, which represented the Empire of Rome, que representam o Império Romano, there was then the feet depois vieram os pés and the 10 toes. e os 10 dedos do pé. And it was iron mixed with clay. Então, era ferro misturado com barro. If you remember in Daniel chapter 7, Se você se lembra em Daniel capítulo 7, the fourth beast, a quarta besta, the mystery beast, a besta misteriosa, not Greece, não a Grécia. the mystery beast, which was Rome, A besta misteriosa, que era Roma, he had 10 horns. ele tinha 10 chifres. Okay? So we're seeing a parallel again. Então, nós estamos vendo um All paralelo tracking de here. novo. Okay? 10, 10. Who are these 10 10 horns? chifres. Who are these 10 horns? Who are these 10 horns, these 10 toes? Quem são esses 10 chifres e esses 10 dedos do pé? And remember, in Revelation 13, the beast has 10 horns. Então, você se lembra que em Apocalipse 13, em Apocalipse 13, a besta tinha 10 horns. 10 chifres. And in Revelation 17, the beast has 10 horns. E em Apocalipse 17, a besta tem 10 chifres. Okay. Mhm. The same beast that has the leopard body A mesma besta que tem o corpo de leopardo. Same beast that has the leopard body A mesma besta Yes. que tem o corpo de Has- leopardo. Sim. has 10 horns. Tem 10 chifres. Corpo de leopardo, cabeça de leopardo, 10 chifres e 10 dedos. What'd she say? Vou repetir. So the body of a Hold on, leopard. let her say. Ó, Repeat. a mesma besta. The same beast Leopardo, is the quatro leopard, cabeças, the 4 heads, 10 chifres, 10 quatro, horns, 10 dedos nos pés. and 10 toes. I'm sorry. I know it's easy to get all mixed up. You can repeat that. I'm sorry. It's easy to get all mixed up. You say, Say it to Marcia. I'm Ah, sorry. okay. Okay, I'm sorry, but I know it's hard. It's easy to get things mixed up. eu sei que eu entendo que é difícil, mas eu sei que as coisas podem acabar se misturando. The leopard with the 4 heads O leopardo com as 4 cabeças did not have 10 horns. não tinha 10 chifres. Ah, The 4th beast, A quarta besta, Rome, had 10 horns. Roma, que tinha 10 chifres. The beast in Revelation 13, A besta em Apocalipse 13, who has the body of Greece, que tem o corpo da Grécia, has 10 horns. tem 10 chifres. But this beast also has feet like a bear. E essa besta também tem pés como os de um urso. So he's not just Greece. Então não é apenas a Grécia. He's also the Medo and the Persian. Empire. Também é a Medo e a Pérsia. And he has the mouth of a lion. E ele tem a boca de um leão. He has the mouth of a lion, A boca de um leão. which is the empire of Babylon. Que é o Império da Babilônia. The beast in Revelation 13 is a mixture of all 4 beasts. A besta em Apocalipse. In Revelation 13, A besta em Apocalipse 13 é uma mistura de todas elas. he's a mixture of all 4. A mistura de todas as 4 bestas. But the main body is the leopard, Greece. Mas o corpo principal é o leopardo, a But Grécia. his strength comes from Medo-Persian, the bear. Mas a força vem da Medopérsia, o urso. But its voice comes from Babylon, Mas a voz vem da Babilônia, the lion. o leão. And not just its voice, E não apenas a voz, but the mouth of a lion talks about being able to tear up the prey. mas a boca do leão também significa rasgar a presa. Yeah, and I don't think it's so much the voice of a lion, Eu não acho que significa muito a voz do but leão, I think it's the strength of its teeth. mas eu acho que é a força dos dentes dele. She said more about the destruction that he will do. Avenging, yes. So this is why the beast in Revelation 13 can have 10 horns. Então, esse é o porquê a besta de Apocalipse 13 pode ter 10 chifres. Because
all four kingdom empires are in this last beast. Porque todos os 4 impérios estão nessa besta. But this is why it gets confusing. É por isso que fica tudo confuso. Very difficult. It's actually confusing. We have to go very slowly through this. Nós temos que ir muito devagar. We cannot answer the first session who the Antichrist is. Nós só podemos responder quem Oh, é o é, anticristo. já entendo. Any questions online? Okay. So let's talk about the theories of these 10 toes, Então vamos falar sobre as teorias desses 10 dedos do pé these 10 horns. e desses 10 chifres. This is the slide number 13. Esse é o slide número 13. Are the toes and the horns the same thing? Yes, the toes and the horns are the same. Os dedos do pé e os chifres são a mesma coisa. And just to tell you, in Revelation chapter 17, Em Apocalipse, capítulo 17, it says that these 10 horns are 10 kings diz que esses 10 chifres são 10 reis that gain power for 1 hour. que ganharam poder For one hour. por 1 hora. So their kingdom is not for very made out of clay and iron. Então, a primeira teoria sobre quem são esses 10 dedos do pé feitos de ferro e barro Is they try to figure out who the clay is. tente adivinhar quem é o barro. And in the Bible, can you think of any nation that is represented by clay? E na Bíblia você consegue imaginar alguma nação que é representada pelo barro? I see it here, Yeah. but I don't remember it being. So remember, Jeremiah prophesies about the potter, Potter? someone who forms clay. He makes it like this. Someone makes No, I know the thing, but I don't know the name of the person who É does o it. oleiro. Oleiro. So So can you Jeremiah repeat? talks about God being the potter, Então, Jeremias fala sobre Jesus sendo o oleiro, oleiro. and who's the clay? E quem é o barro? We are the. Oh, sorry. Talking about the. Jeremiah. Ela falou que nós somos o barro. Who's the clay? Mas, Quem é o barro? mas bem passado, Israel. quem é? Israel is the clay. Israel é o barro. He says, I have the right to do with whatever this, I have the right to decide what to do with this vessel. Eu tenho o direito de decidir o que fazer com esse vaso. This is the only place you see a nation compared to clay. Esse é o único lugar que você vê uma nação comparada ao barro. So there is a theory out there that these 10 toes are the nation of, the clay is Israel. Então, tem uma teoria por aí que fala que esses 10 dedos do pé são Israel. I used to wonder about this. Eu costumava pensar sobre isso. But Mas, we don't see Israel having 10 kings. nós não vemos Israel tendo 10 reis. And I don't see anywhere else that talks about Israel in the future having 10 kings. E eu não vejo nenhum outro lugar que fala sobre Israel no futuro ter 10 reis. And we've already discussed that the beast is not Israel, E nós já discutimos sobre que a besta não é Israel. but a biblical interpretation of the harlot that rides the beast, the prostitute. Can you... But we've already studied that the prostitute or the harlot that rides the beast Mas nós já estudamos sobre que a prostituta que monta a besta fits the biblical interpretation of Jerusalem.
se encaixa na profecia bíblica de Jerusalém. And the beast turns against the harlot, E a besta se volta contra a prostituta, destroys her, a destrói, burns her with fire. a queima com fogo. So it would not make sense that these 10 toes, these 10 horns, are Israel. Então não faz sentido que esses 10 dedos do pé ou esses 10 chifres sejam Israel. And I'm going to talk briefly a little bit more about Mystery Babylon when we finish this. E eu vou falar um pouco mais quando a gente terminar sobre isso, sobre a Babilônia. I see Israel as the center of all the kingdoms, you know, the empires and everything. You can say, I saw Israel as the center Of of all the the empires. king, all the empires. Eu vejo- Because- Eu vejo Israel como o centro de todos os impérios. Because the Bible says Israel is the people of The apple of God's the eye. apple of God's. So, Porque a Bíblia diz que Jerusalém ou Israel? Israel é as maçãs, The apple. as pupilas dos olhos de Deus. So they still believe in In- They still believe in it. Então eles ainda acreditam nisso. The Jewish. Yeah, they Os- still os believe judeus. they're the They apple. don't believe in Jesus as No. a savior. They don't accept Jesus. Eles não acreditam em Jesus como Salvador, eles não aceitam They Jesus. still believe they're the apple. They are strong. They are a strong nation Eles são uma nação forte, because they are from the apple of God. porque eles são They are from the Yeah, apple, I- the yeah. apple of God. We say people of the eye. Pupil of the eye. Yeah. And but because of that, they, you know, because the Jews, they are very proud of themselves. porque os judeus We eles são are the muito chosen orgulhosos de si people of mesmos. God. Mhm. But we are the chosen people who believes in Jesus as a savior after Jesus came. Right. So they don't recognize him as a savior. Mas I'm sorry. It's I'm okay. not No, it's Jewish. okay. It's okay. You don't have to translate it. Eu tô querendo dizer o seguinte, que o They povo de can't. Israel, Okay, yeah, go ahead. Go oh ahead. sorry, não, o povo de, tô falando uma coisa aqui, o povo de Israel, eles são tão orgulhosos de si mesmos, entendeu? Dizendo que eles são a menina dos olhos de Deus, eles não precisam de ninguém, eles não precisam de Jesus, inclusive. Mas nós agora somos o povo escolhido de Deus, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, porque Ele está descrito ali, porque Ele é Deus, Ele foi enviado à terra para morrer por nossos pecados. Então, mas os judeus até hoje, eles são muito, como que se diz? Altivos, eles são melhores do mundo. Então, eu acho assim, que eles sentem que ali é o verdadeiro império, né? O centro de tudo. E nós não So she's achamos seeing isso. seeing Israel as the center of everything, Yeah. maybe the center of the empire. Because he's the center of the God's heart. Eu Well- acredito que eles não deixaram de ser porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Eles são, depois a Rebeca Sim, traduz, sim. né? Yeah. Porque Rebecca will isso translate. foi proposital que Deus endureceu o coração deles para que o evangelho chegasse a nós. Nós somos enxertados nessa árvore. So she believes that Please. Is she saying that she believes that the Jews are still what she The said? chosen people. Yes, because God had to make their hearts like cold so the gospel could come to us. E esse orgulho dos extremistas judeus, eles já estão pagando por isso. So né? this Eles time esperam o the Jews, Messias, they are in pain for that. porque eles estão aguardando, eles negaram Jesus, claro, né? Esse nosso Jesus, mas eles estão aguardando ainda Jesus voltar. They Eles não rejected entendem ainda, Jesus, porque but they're não still foram waiting salvos, for the só Messiah eles to foram come. cegos. And this was like on purpose, so they were made like blind, so the gospel Por could isso, spread around the eles world. sofrem tanto. E Jesus falava, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Que prosseguiu os profetas. Então, eles sofrem muito, até hoje, vão sofrer até Jesus voltar. That's why they suffer so much now, and they will suffer until God E comes. quando Jesus voltar, que vai ser na batalha para Armagedon, nós já falamos já sobre isso, que quando Jesus vai se revelar para eles. E aqui, é por isso que fala a questão de eles não fazem isso porque eles são os extremistas, And when sim. Jesus Eles têm comes, chance he will show himself to them. de se converter, sim,
Mas tem um grupo que vai esperar o Messias, vir ainda. E esses que estão sofrendo, lógico que sofrem muitas pessoas. So they have a chance to turn back to Jesus, or they are the ones that will still wait for the Messiah to come. Esse é o meu pensamento com relação a Israel. Esse é o meu pensamento. And Né? that's my thought about Eu Israel. continuo amando, orando, né? E I still love and agora praying. tem aqueles que são orgulhosos, isso aí vai ter como tem nas igrejas também. And there are the ones aqueles que that são are still santos, proud, that like we have in the church, that make themselves as holy, que se acham melhor do que nós. that think they are better than everyone. É só uma fala, Isabel, que eu acho que não era isso que ela queria dizer, assim, que eles esperam Jesus voltar. Pra mim, eles acham que Jesus não veio. O Messias, quer dizer, desculpa, eles esperam o Messias nascer vivo. Eles esperam They don't wait to Jesus to come back again. They are waiting for Jesus to come for the first time. For the Messiah. Yeah, for the Messiah to come. Messiah. They're Yeah. waiting for Messiah. They Yeah. don't believe Jesus is So, the Messiah. Uh, They don't. Israel has a very important part in the last days. Yeah. Israel has a very important part in the last days. Israel tem uma parte muito importante nos últimos dias. Unfortunately, the entire world is going to hate Israel. Infelizmente, todo mundo vai odiar Israel nos And últimos that's what the dias. Bible says. É isso que a Bíblia diz. Almost the entire world will hate Israel. Quase todo mundo vai odiar Israel. And there's going to be a reason why they hate Israel. E vai ter um motivo pelo qual eles vão odiar Israel. And it will be the same reason that these empires hated Israel. E vai ser o mesmo motivo pelo qual esses impérios odiaram Israel. And it wasn't because they were righteous. E não é porque eles eram certos. These empires did not hate Israel because they were righteous. Esses impérios não odiaram Israel porque eles eram justos. They hated Israel because Israel used them. Eles odiaram Israel porque Israel usou eles. Israel tried to dominate their power over them. Israel tentou colocar o poder deles sobre esses impérios. And that same reason is going to be in the last days. Então, deve ser a mesma razão nos últimos dias. Does Israel still have a special role? Does Israel have a special role? Israel tem algum papel especial? Yes. Sim. Is Israel going to turn to Jesus in the very last days? Israel vai se voltar a Jesus nos últimos dias? Yes, the Bible says they will. Sim, a Bíblia diz que eles vão. But right now they're hard. Mas agora eles estão frios. Right now they fight Christianity. Agora eles lutam contra o cristianismo. So this is a difficult thing for Christians Então essa é uma coisa difícil para os cristãos. because the Bible tells us to bless Israel. Porque a Bíblia nos diz para abençoar Israel. And so we need to pray for Israel. Então nós precisamos orar para Israel. We need to we need to bless them and not necessarily fight against them. Nós temos que abençoá-los e não necessariamente lutar contra eles. The problem is when they're being led, when wickedness is leading Israel, what's our position to be towards them? The problem is O problema é, when the leaders of Israel are wicked, quando os líderes de Israel estiverem maus, how should Christians behave towards them? como que os cristãos devem agir sobre isso? And Israel has wicked leaders right now. E Israel tem líderes maus agora. They look righteous, Eles parecem justos, but they don't act righteous. mas eles não agem de forma justa. Homosexuality is very big in Jerusalem and in Israel. A homossexualidade é muito grande em Jerusalém e Israel. The leadership passes laws to favor homosexuality. The leadership passes laws A liderança cria leis that favors homosexuality. que favorecem a homossexualidade. The leadership passes laws A liderança cria leis giving all female soldiers in the army dando a todas as soldadas femininas no exército 2 abortions paid by the government.
2 abortos pagos pelo governo. We've been to Israel. Nós fomos a Israel. We know about these things Nós because we've been sabemos, there. nós sabemos sobre essas coisas porque nós estivemos lá. And there's a real division in Israel right now. E tem uma grande divisão em Israel agora. You have the leaders of Israel. Você tem os líderes de Israel. Then you have the Orthodox Jews. E depois, então você tem os judeus ortodoxos. The Orthodox Jews hate the leaders of Israel. Os judeus ortodoxos odeiam os líderes de Israel. They say they're not really Jews. Eles falam que eles não são realmente judeus. The Orthodox, the religious ones, are the real Jews. Os ortodoxos dizem que eles são os judeus de So verdade. there's a real division just within the nation of Israel. Então tem uma grande divisão dentro da nação de Israel. And the church, there's a confusion in the church. Então tem uma confusão na igreja. I was taught you bless Israel, you pray for Israel. I was taught Eu fui ensinado that we need to bless Israel and pray for Israel. que nós devemos abençoar Israel e orar por Israel. And I agree with that. E eu concordo com isso. But you cannot bless wicked leadership. Mas você não pode abençoar uma liderança ruim. And God doesn't do that. E Deus não faz isso. He didn't do it in the Old Testament. Ele não fez no Velho He Testamento. sent prophets to the wicked kings of Israel, Ele mandou profetas para os líderes maus de Israel, commanding them to repent, comandando-os que se arrependam, commanding the nation of Israel to repent of its sin and idolatry. comandando-os que se arrependessem dos seus pecados e idolatria. And Jeremiah, even though he spoke hard words to Israel, E Jeremias, mesmo que ele falasse palavras duras para Israel, he wept over Israel. What? He cried. He wept. ele chorava por Israel, Cried over Israel. chorava The sobre whole Israel. book of Lamentations about this is him crying over Israel. Todo o livro de Lamentações é sobre ele chorando por Israel. And so we need to have this same spirit towards Israel. Então nós precisamos ter o mesmo espírito sobre Israel. We need to weep for her. Nós precisamos chorar por ele. But we also need to point out the sin. Mas nós também precisamos apontar para os pecados. Just like we need to do for the church. Assim como nós devemos fazer pela igreja. We need to weep for the church. Nós precisamos chorar pela igreja. We see the same thing happening in the church. Nós vemos a mesma coisa acontecendo na igreja. You have wickedness in the church. Você tem maldade na igreja. But you also have the righteous in the church. Mas você também tem os justos na igreja. And so we need to not be afraid to preach righteousness, Então você não pode estar com medo de pregar o justo, to warn the church about her sin, de avisar a igreja sobre o seu pecado, but at the same time, weep for the church mas ao mesmo tempo chore pela igreja. and to pray that God will grant her repentance. E ore que Deus traga arrependimento. And I believe Israel will turn to the Messiah in the last days, E eu acredito que Israel vai se voltar para o Messias nos últimos dias. but it's going to come at a great price. Mas vai vir com um grande preço. There's going to be much Jewish blood shed in the very last days, the Bible says. Vai ter muito sangue dos judeus derramado nos últimos dias, como a Bíblia diz. That's what the abomination of desolation does. É isso que a abominação da desolação faz. An abomination happens A abominação acontece where the Antichrist will declare himself God. quando o anticristo se declarar como Deus. The Jews will not accept it. Os judeus não vão aceitar. And the Antichrist will begin to slaughter the Jews. E o anticristo vai começar a matar todos os judeus. That's the desolation. Essa é a desolação. So I don't think these 10 toes of the beast is Israel. Então eu não acredito que esses 10 dedos da besta sejam Israel. Okay? It's just kind of trying to finish up our study here. Então acho que eu vou finalizar o nosso estudo por aqui. queria só fazer uma consideração. I just wanted to say something. Eu tenho ouvido muito Um momento.
sei nem se eu devo ficando aqui. Mas eu tenho assim, observado muito, né, as igrejas. I have observed a lot of the churches As igrejas evangélicas, né, chamando para orar por Israel. calling to pray for Israel. Algumas têm colocado lá dentro uma bandeira de Israel. Some churches put the Israel flag inside the church. Mas eu me pergunto também se a gente não tem que orar pelas vítimas que Israel tem feito hoje, né? But I also ask myself if we shouldn't pray for the victims that Israel has made nowadays. Né? Por exemplo, ele é uma grande potência, está atacando a pequena potência. Because like Israel is a big nation that is attacking a smaller nation. Né? Ali na Gaza mesmo, que é um lugar onde está muito próximo, onde passam os mísseis, me passam né, aquelas pessoas ali estão muito vulneráveis, crianças, The people that pessoas live que não têm in- nada a ver com a situação. The people that live like in the border in Israel are very vulnerable to the things that are being sent to destroy in the other side. Acho de Gaza, né? And São pessoas que estão muito sofridas. there are like innocent people that are suffering a lot. Definitely. E aí, se eu perguntei na igreja, lá em Patinga, né, que eu estava indo, eles colocaram lá a bandeira da Israel, Estados Unidos e Brasil. And in the church that I was, they put inside in the church the flag of Israel, Brazil, and US. Aí eu perguntei, né, por que das bandeiras? So I asked about why the flag. Aí me falaram, é porque a gente tem que orar por eles. Eu falei assim, então tem que colocar as outras bandeiras, tipo Palestina também, que está sofrendo. And they told me we have to pray for them. So I said, so we have to put the other flags too, the ones that are Então são essas having innocent questões que me killed. chamaram a atenção e eu fiquei pensando nisso, né? Acho And que these tem things muita caught gente my sofrendo attention, nesse and I tempo. was thinking about that. Todo mundo. This is a very difficult subject, É um assunto bem difícil, Especially now, né? especially now. especialmente agora. Um, and we need to pray for the church. E nós precisamos orar pela igreja. We need to pray that God give the church wisdom in this hour. Nós precisamos orar para que Deus dê à igreja sabedoria nesse momento. Because we want to be on the Lord's side. Porque nós queremos estar no lado do Senhor. But we cannot deny the things that are coming out about Israel. Mas nós não podemos negar as coisas que estão vindo de Israel. There is a lot of things coming out about Israel in this day. Tem muitas coisas vindo de Israel nesses dias. Israel is the reason why the United States has attacked Iran. Israel é o motivo pelo qual os Estados Unidos atacou o Irã. Do you know that Israel believes it has the right to take over the entire Middle East? Can you say it again? Israel believes they have the right to take over the entire Middle East. Israel acredita que eles têm o direito de tomar o controle sobre toda Middle East, The whole Mediterranean area. a toda a área do Mediterrâneo. This is not a secret. Isso não é um segredo. The ambassador of the United States to Israel O embaixador dos Estados Unidos para Israel was being interviewed by a very popular social media figure. estava sendo entrevistado por uma figura das mídias sociais muito popular. By a man named Tucker Carlson. He was being interviewed by a man named Tucker Carlson. I can't say this name. That's okay. Just say he was being interviewed by this man. Ele estava sendo entrevistado por esse homem. This man, Tucker, is very, very popular in the United States. E esse homem é muito popular nos Estados Unidos. He has a lot of people that follow and agree with him, Tem muitas pessoas que o seguem e concordam com ele. and he has a lot of people that follow him and disagree with him. E tem muitas pessoas que seguem ele e não concordam com ele. And he interviewed the ambassador of the United States to Israel.
E ele entrevistou o embaixador dos Estados Unidos para Israel. And Mike Huckabee, the ambassador, E, the ambassador Mike, o embaixador Mike is a preacher of the gospel. é um pregador do evangelho. He was a pastor. Ele era um pastor. And he is the ambassador. E ele é um embaixador. And he made a statement in the interview. E ele fez um statement. He said something in the interview. Ele disse algo na entrevista. He said Israel has the right to all the land in the Middle East. Ele disse, Israel tem o direito Oriente Médio. Israel tem o direito do controle de todo o Oriente Médio. So he's talking about Iran, Então está falando do Irã, Iraque, Syria, Síria, Turkey, Turquia, Lebanon, Líbano, probably Egypt. provavelmente o Egito. He believes they have the right to all of it. Eles acreditam que eles têm o direito de tudo. God never said this. Deus nunca disse isso. But this ambassador, who is a Christian, E esse embaixador, que é um cristão, he is a Christian. This ambassador who is a Christian. This ambassador who is a Christian. esse embaixador, Tired, Maria. She's wore out. I'm trying not to sleep. Yeah, Eu tô tentando não dormir. I'm almost done. I'm almost done. Esse embaixador, que é cristão, He believes this is okay. ele acredita que isso é o normal. There's a lot of people in the church that believes this is okay. Tem várias pessoas na igreja que acreditam The que isso Bible é doesn't certo. say Israel has the right to all that land. A Bíblia não diz que Israel tem o It direito doesn't de toda say essa they have the terra. right to take that land. Ele não diz que Israel tem o direito de pegar essa terra. One day the Messiah will rule from Jerusalem Um dia o Messias vai liderar de Israel, in the millennium. no milênio. But God will be the one who's ruling, not Israel. Mas Deus vai ser quem estará liderando, não Israel. And so it has to come from God, Então isso tem que vir de Deus, not from the strength of Israel. não da força de Israel. And definitely not from Jews that don't even believe in the Messiah. E definitivamente não de judeus que nem acreditam no Messias. So, but we still need to pray for Israel. Mas ainda assim nós temos que orar por Israel. Having a little theological debate here between there. We need to pray for Israel's salvation. Nós temos que orar pela salvação de Israel. We need to pray for the peace of Jerusalem, Nós temos que orar pela paz de Jerusalém, because there's a reason why God wants Jerusalem to have peace. porque tem uma razão. There's a reason why God wants Jerusalem to have peace. Porque tem um motivo pelo qual Deus quer que Jerusalém tenha paz. And there are wicked men that Satan wants to destroy that peace. Satan wants to destroy E Satanás quer destruir essa the paz, peace of Jerusalem. a paz de Jerusalém. So I'm not going to keep going about the 10 toes. Então eu não vou continuar falando sobre os 10 dedos do pé. We'll talk about the theory of the 10 toes next time. Nós vamos falar sobre a teoria dos 10 dedos do pé But just na know the próxima vez. Antichrist comes out of these 10 horns. Mas apenas saiba que o anticristo vem dessas 10 chifres. But that's for next time. Mas é pra próxima vez. Sure. A question. I do think it's important. I do think it's important to clarify one thing at the end of this lesson. Eu acredito que é importante deixar uma coisa clara no final dessa lição. That one of the reasons why you don't believe Israel is the 10 toes Que uma das razões pelo qual você não acredita que Israel são os 10 dedos is because you saw in the Bible é porque você viu na Bíblia evidence that the prostitute is Israel, evidência na Bíblia de que a prostituta é Israel, the
prostitute that we see in the book of Revelation. A prostituta que nós vemos no livro de Apocalipse. And that prostitute is riding on top of the beast. E essa prostituta está montando em cima da besta. Mhm. And then the beast will destroy E a besta vai destruí-la. the prostitute. So she can't be Both. She can't be the 10 toes of the beast. Então ela não pode ser os horns. 10 dedos do pé, os 10 chifres da besta. And The prostitute. E the prostitute a prostituta, that's destroyed by the ao mesmo beast. tempo, que é destruída pela besta. Yeah. Yeah. So she has to be one or the other, Então ela, if either. Yeah. Right? Okay. então ela tem que ser uma ou outra. So, Não? So that theory you don't believe is true. You don't believe that it's Israel for that reason. I don't believe Israel is part of the beast necessarily. Eu não acredito que Israel seja necessariamente parte da besta. But she controls the beast for a little while. Mas ela controla a besta por um tempo. Um, Or the harlot controls her. and I just want to, say this quickly, E eu apenas quero dizer isso rápido. because I've been studying the harlot again. I have been Porque eu studying vim, the prostitute. não, porque eu vim estudando a prostituta de novo. I hope so. Oh, please. Okay, I can wait. Ok, eu posso esperar. You want me to wait? Yeah. Yes. We need to Digest. Porque nós precisamos digerir. No, it's not about this because it's gonna be too much information at once. Okay, that's fine. And I'm still thinking about math. Yeah. Subjects, So you know. we can can study have a these on our own. Calm down. Have my A tea. gente tem que descansar. Can we study the beast and basketball at the same time? And who? And math formulas at the same time? Okay, so let's say a prayer. Então vamos fazer uma oração. Hallelujah. Aleluia. Lord Jesus, we thank you, oh God, Senhor Jesus, eu te agradeço that you have given us your Holy Spirit, que você nos deu o seu Santo Espírito and that your Holy Spirit teaches us all things. e que o seu Santo Espírito nos ensina todas essas So we coisas. pray, Lord, show us the way, Então nós oramos, Senhor, nos mostre o caminho, show us the truth, nos mostre a verdade. reveal your truth in these last days. Revele a sua verdade nesses últimos dias. We pray that your church would hear this message of the last day, Nós oramos que a tua igreja ouça essa mensagem dos últimos dias, so that she will be ready for your return. para que ela possa estar pronta para o seu retorno. We don't want to be like the 5 foolish virgins Nós não queremos ser como as 5 virgens that were asleep when you came. que dormiram quando você veio. We want to be awake and our lamps burning bright, Nós queremos estar acordados e com as nossas lamparinas acesas. so help us to be ready. Então nos ajuda a estar prontos. Help us to be awake. Nos ajuda a estar acordados. We pray, teach us your word, oh God. Nós oramos, nos ensine a tua palavra, Deus. And we pray for the events that are happening in the world today. E nós oramos pelos eventos que estão acontecendo no mundo hoje. God, we pray your protection upon your people. Senhor, nós oramos proteção por cima das tuas pessoas. We pray protection for the church in Iran. Nós pedimos proteção pelas pessoas no Irã. We pray for protection of the church in Israel. Nós oramos por proteção da igreja de Israel. We pray, Lord, for the peace of Jerusalem. Nós oramos, Senhor, pela paz de Jerusalém. Lord, we bless her. Senhor, nós a abençoamos. We pray, make her a tower of righteousness. Nós oramos, faça uma torre de justiça. Make her a light of righteousness. we Faça pray. uma luz de justiça, nós oramos. And we pray for a quick resolution to this war. E nós oramos por uma rápida resolução dessa guerra. We pray, Lord, have mercy on this world, oh God. Nós oramos, Senhor, tenha misericórdia sobre esse mundo. Lord, these are perilous days, troubled days. Senhor, esses são dias turbulentos. We pray each one of us would be able to keep each one of us in your peace, oh God.
Nós pedimos que o Senhor mantenha cada um de nós na tua paz. You are the Prince of Peace. Você é o príncipe da paz. You will keep him in perfect peace, Você vai manter tudo em perfeita paz. whose mind stays on you, Lord. As mentes que permanecem em você. Help us to keep our focus on Christ. in Nos this hour. ajude a manter a nosso foco em Cristo. We thank you, Lord Jesus. Nós agradecemos, Senhor Jesus. Bless us as we go tonight. Nos abençoe quando nós voltarmos essa noite. Bless all those online who have been watching. Abençoe a todos esses online que vêm assistindo. Pray. Cover us in the blood of Jesus Christ Nós oramos, nos cubra com o sangue de Jesus. until we come together again. Até que nós nos juntarmos de novo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Glória a Deus. Amen. Let's give little Maria a big hand clap. Yes, Little Maria, good job. You were great. Aí, Isso.